poliomielite, erradicada no Brasil desde 1989, voltou a ser motivo de preocupação devido à queda na cobertura vacinal. No mês passado, a Organização Pan-Americana de Saúde disse que o Brasil corre um risco muito alto de reintrodução da doença. Nos últimos 10 anos, a taxa de imunização contra a polio caiu de 96,5% em 2012 para 61,3% em 2021. De acordo com dados do DataSUS, o país atingiu apenas 66,26% da cobertura vacinal até o início da tarde desta terça-feira. Esse dado acende um sinal de alerta, especialmente no momento em que a doença é detectada em alguns países. A polio é contagiosa e pode infectar crianças e adultos. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. Para entender mais sobre a doença e os riscos que ela oferece, o Direto ao Ponto recebe hoje o infectologista pediátrico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Dr. Derrick Fassbind. Eu sou a Camila Souza. Sejam muito bem-vindos. Dr. Derrick, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Para dar início à nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é a poliomielite. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Camila. Obrigado pelo convite. A poliomielite ela é uma doença transmitida, né, causada pelo vírus da poliomielite, poliovírus, né? É uma doença que começa, na verdade, com um quadro parecido com um de qualquer gripe, né? Então, geralmente febre, dor de garganta, às vezes alguns sintomas respiratórios, né? Na imensa maioria das crianças, né, que é um vírus que causa doença mais comumente em criança, a maioria das infecções são assintomáticas, então a criança não apresenta nenhum sintomas. Uma parte delas vai evoluir com esses sintomas parecidos com os da gripe, né? E uma porcentagem muito pequena, menos de 1% dos pacientes, podem evoluir alguns poucos dias depois desse quadro inicial com o que a gente chama de paralisia flácida, né? Então a criança começa a ter paralisia das pernas, dos braços, e em alguns casos mais graves, pode paralisar o diafragma, então o músculo da respiração, e comprometendo a respiração, e quando não é feito suporte, pode inclusive levar ao óbito, né? Ela é considerada uma doença erradicada no Brasil. O que significa isso e como foi possível chegar a esse patamar? Isso, então, não se registram mais no Brasil a poliomielite, né, aguda, desde 1989, porque a gente conseguiu, então, introduzir a vacina naquele ano, né, e a gente tem disponível uma vacina que é extremamente eficaz e com uma ampla cobertura vacinal da população conseguiu se erradicar, né, impedir a transmissão dentro do país ao ponto de que não se teve mais, desde 1989, nenhum caso da doença, né? E qual seria o nível de preocupação dessa doença hoje no Brasil? Então, ela é uma doença que foi erradicada, né? Então, não se tem registro dela ter causado, causado essa doença nesses últimos anos, né? Últimos 33 anos. A grande questão é que isso só foi possível pela ampla cobertura vacinal da população, né? A gente conseguia ter ali mais de 98% das crianças vacinadas contra a poliomielite, né? Agora, à medida que, por qualquer motivo, essa taxa de cobertura vacinal vá reduzindo, a gente começa a ter uma quantidade significativa da população que volte a ser suscetível à infecção, né? E aí, qualquer infecção que possa ocorrer, nós temos, né, em alguns países do mundo ali em alguns países da África subsaariana, a gente tem ali na Ásia, no Paquistão, no Afeganistão, ainda é uma doença não controlada, que ainda é endêmica, né? Então, se a gente começa a ter uma parte da população que está descoberta, né, que não está mais imune, qualquer introdução do vírus no Brasil passa a ser um problema, visto que ele começa a circular com bastante facilidade, né? Visto não é um vírus bastante contagioso, né? Mas no momento tem algum alerta em curso para a doença no nosso país? Tem alguma preocupação atual, mesmo que não tenha registrados A, muitos a casos? gente, a gente teve uma questão, né, de que nos últimos 6 anos a cobertura vacinal vem reduzindo, né? Ela já vinha numa redução lenta e progressiva desde 2016, e com a pandemia isso se agravou de forma muito importante, né? Porque
no início da pandemia ali a gente teve uma dificuldade de acesso ali às vacinas pelo próprio isolamento social, afetou muito a cadeia ali do sistema de saúde, né? E muitas crianças não voltaram atrás e não atualizaram essas vacinas que ficaram atrasadas, né? Uma delas foi, então, a da poliomielite. Para se ter uma ideia, o último dado que a gente tem do Ministério da Saúde é que essa cobertura vacinal, que era de 98% lá em 2015, atualmente está próximo de 69%. Ou seja, isso quer dizer que quase 1 a cada 3 crianças no Brasil não está protegida da poliomielite, né? Então, que nem eu comentei, qualquer introdução desse vírus por outro país, né? Então, e a gente sabe que com a globalização que a gente viu na própria pandemia, as coisas chegam rápido, né? Aí a gente tem 30% da população infantil que está desprotegida. Isso é suficiente para a gente ter um aumento considerável de caso a gente não volte e não atualize e não recupere a vacinação dessas crianças, né? Nós tivemos recentemente uma notificação de um caso, se eu não me engano, no estado do Pará, mas esse caso não foi da poliomielite, vamos dizer, presente na natureza, transmitida, ela foi causada pelo uso da vacinação do vírus atenuado, né, a vacina oral, né. A gente tem aquela forma inativada, que é injetável, realizada aos 2, 4 e 6 meses, né, no esquema de 3 doses, que por ser de vírus inativado não tem qualquer possibilidade de causar infecção, e o reforço feito ali com 1 ano e meio e com 4 anos na rede pública é feito com a vacina oral, aquelas gotinhas, as famosas gotinhas, né. E esse vírus da vacina oral, ele é um vírus atenuado. Então, na imensa maioria da população, ele não consegue causar doença, somente gerar uma resposta imune, né? Mas caso seja uma criança que, por qualquer motivo, tenha algum problema de imunidade, seja por alguma doença grave, algum tratamento, por exemplo, criança que faz quimioterapia por câncer, usa alguma medicação para algum tratamento que reduza a imunidade, essas crianças podem ter risco, sim, de desenvolver a doença quando usam a vacina oral, né? Ou, principalmente, se elas não receberam a vacina inativada no primeiro ano de vida, né? Se elas receberam, elas já são suficientemente protegidas para que o vírus inativado da vacina oral não cause essa doença. Mas, por algum motivo, seja porque a criança não tinha recebido ali as vacinas inativadas e tinha algum comprometimento do estado imunológico dela, parece ter desenvolvido algum quadro relativo a essa dose da vacina oral, né? E não se considera, então, um surto de poliomielite. Foi um evento adverso relacionado àquela vacina, provavelmente em decorrência de uma administração inadequada. Então, uma criança que não deveria ter recebido a forma oral por ter algum problema de imunidade e porque não realizou no primeiro ano de vida as doses iniciais com a vacina inativada, né? Doutor, a falta de saneamento, as más condições habitacionais, os hábitos de higiene pessoal precários ainda podem ser desafios para o combate à doença? Sem dúvida, é um dos fatores envolvidos, né? A transmissão do vírus da poliomielite, ele é feito através do que a gente chama de contato fecal oral, né? Então, ele é eliminado pelas fezes, e ali por contato com pessoas próximas, né? Ou até com secreções respiratórias, podem, então, infectar as pessoas com quem o paciente tem contato, né? Então, como a gente tem essa forma fecal oral como uma das vias de transmissão, sem dúvida, a falta de saneamento básico, tanto a nível assim populacional quanto a nível individual dentro do próprio domicílio, é um dos fatores que pode favorecer a transmissão do vírus desde que ele esteja de fato em circulação na população, né? Esse tema também foi abordado nesta segunda-feira pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que admitiu que a queda de cobertura vacinal da doença é um problema mundial. Apesar de todos esses esforços do Estado brasileiro, nós vivemos um problema que é um problema mundial, que é a queda das coberturas vacinais. Isso acontece em todo o mundo, não é só no nosso Brasil. Em parte, se deve ao fato das pessoas
não se lembrarem do que representa a doença com as poliomielite, como a poliomielite. Os pais jovens de hoje não sabem o impacto que tem a poliomielite. Então, nós temos que continuar alertando para que tragam as crianças para a sala de vacinação. No Rio Grande do Sul, a campanha de vacinação contra a polio atingiu 72,85% do público-alvo. Mas, conforme a secretária adjunta da Saúde, Ana Costa, esse número ainda não é satisfatório. Ainda temos mais uma semana para proteger as nossas crianças contra a polio. A gente sabe a importância, o quanto isso protege a saúde deles, o quanto o risco da poliomielite voltar para o nosso estado está perto de nós, porque a doença está circulando e as nossas coberturas vacinais ainda não são as desejadas. Então eu quero convidar os pais, avós, as famílias a comparecerem nos locais de vacinação da sua cidade. Agora, eu queria te perguntar especificamente sobre a vacina. Sei que tu já fizeste alguns apontamentos, mas desde quando a gente tem essa vacina e quem pode tomar? A vacina, ela existe, então, desde 1989, né, e ela foi, então, progressivamente sendo introduzida no calendário de vacinação, e desde o ano de 2012 a gente tem na rede pública a forma inativada, que ela é mais eficaz e ela é muito mais segura, né. Então, aquele esquema que eu comentei, né, a partir de 2012, mesmo quem é da rede pública, que faz as vacinas no SUS, tem acesso às 3 doses no primeiro ano de vida, com a vacina injetável inativada, e aí faz o reforço com as gotinhas, né, a vacina oral, com 1 ano e meio, e depois o segundo reforço com 4 anos, né. A vacina inativada, ela não tem nenhum tipo de restrição, qualquer pessoa pode tomar, não tem nenhuma contraindicação. Já que eu comentei anteriormente, a vacina oral, né, o reforço, os 2 reforços realizados com a vacina oral, ele é feito com vírus atenuado, né, então é um vírus que ele é enfraquecido, ele não é suficiente para causar infecção, somente para causar uma resposta imunológica. Entretanto, pessoas que têm algum problema de imunidade ou porque nasceram com alguma doença, alguma imunodeficiência, né? Ou, por exemplo, uma criança que faz quimioterapia por causa de um câncer, faz algum tratamento com algum imunossupressor por alguma doença autoimune ou algum transplante de órgãos, né? Essas crianças têm um sistema imunológico que não funciona de forma adequada e mesmo esse vírus vacinal atenuado pode causar doença, né? Então, nessas crianças, essa vacina é contraindicada e, como eu comentei, ela é uma vacina via oral e ela é eliminada, esse vírus é eliminado nas fezes, né? Então, toda pessoa que é contactante domiciliar, ou seja, que mora com alguém nessas condições de imunossupressão, tampouco pode receber essa vacina, porque ela pode eliminar ali no meio, no domicílio, né? E aí transmitir para aquela pessoa que tem algum grau de imunocomprometimento e, consequentemente, um risco de desenvolver essa doença vacinal, né? E esse imunizante, ele está disponível em todas as unidades de saúde, em todo o período do ano, ou ele é oferecido em um momento específico? Então, ele faz parte do calendário, né, do Programa Nacional de Imunizações, então todas as crianças vão ter disponíveis ali junto com as demais vacinas dos 2 meses, 4 meses e 6 meses. Depois o reforço com 1 ano e meio e com 4 anos, né? E além disso, a gente tem as campanhas nacionais de imunização, que é o que está ocorrendo atualmente, onde além dessas 5 doses realizadas no calendário oficial, se faz um reforço extra justamente para tentar cobrir alguma criança que esteja atrasada na vacinação e tentar recuperar aquelas taxas maiores ali de 95% de cobertura vacinal das crianças, né? Doutor, a gente falou um pouco antes sobre a queda na cobertura vacinal, né? Mas eu queria que tu explicasse se tem estados com maior déficit de cobertura, sim, e se existe estados que têm uma baixa cobertura, por que isso acontece? Sim, tem nos últimos dados, então, divulgados pelo Ministério da Saúde, a gente tem uma discrepância bem importante, né, com estados, principalmente do Norte e Nordeste,
com uma cobertura ali por volta de 50% da população, né? Então, baixíssima, né? Já, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está um pouco acima da média, com uma cobertura de 79%, 80%, que ainda assim é muito baixa, né? E, claro, a gente sabe que isso tem muita relação com a questão social, de acesso a unidades básicas de saúde, distribuição de vacinas, né? Conscientização da população local. Então isso tem toda a relação com a situação socioeconômica de cada região do país, né? E como você vê a aceitação da imunização no Brasil hoje? Acha que o movimento antivacina que se criou, principalmente durante a pandemia, pode atrapalhar a cobertura vacinal contra a polio? O Brasil sempre foi um país que sempre teve uma postura muito pró-vacinas, né? Um país que até pouco tempo atrás viveu muitas situações assim de surtos de doenças infecciosas que foram muito evidentes para uma grande parte da população, e a erradicação dessas doenças foi muito marcante, né? Qualquer pessoa se dá conta disso, né? A gente teve durante a pandemia um movimento anti-vacina que foi muito específico em relação à vacina da Covid, por todas as peculiaridades que a pandemia trouxe a nível tanto não só de saúde, mas com todo o contexto sociopolítico envolvido, né? A gente espera que isso fique restrito a essa situação da Covid-19 e que isso não se extrapole para um movimento anti-vacina mais genérico, mais global em relação às outras vacinas, né? Ao que tudo indica, essa baixa cobertura vacinal atual foi realmente por uma questão ali de logística, assim, de acesso aos cuidados de saúde no auge da pandemia, numa população que também pelo baixo grau de instrução, assim, ainda não se deu conta de que precisa recuperar essas vacinas, mesmo que tenha passado ali a idade dessas doses, é sempre possível atualizar, né? Então, a gente espera que isso seja uma situação transitória, que seja normalizada com essas campanhas de conscientização, né? E que a gente possa, o mais breve possível, retomar uma cobertura vacinal bem elevada, não só com a vacina da polio, mas também com as demais, né? Doutor Derrick, acho que seriam essas as perguntas. Te agradeço muito por aceitar o nosso convite, por contribuir com o nosso conteúdo. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. O Direto ao Ponto desta terça-feira fica por aqui. A apresentação foi de Camila Souza e a edição de Aleph Alencar. Esse episódio usou áudios do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Para conferir outras notícias sobre saúde, acesse o site do Correio do Povo. Você também pode ouvir os demais episódios do Direto ao Ponto nos principais tocadores de podcast. Tchau e até a próxima!